Amigos do programa Prossegue, para mim é um imenso prazer estar de novo de volta ativa. Eu acho que o Brasil sabe, né? Porque eu divulguei isso por online, eu divulguei também pelos veículos de comunicação da Rede Record, eu divulguei pelo Correio do Povo, eu fiz uma coluna no jornal do Correio do Povo, um programa de rádio. Eu e minha esposa sofremos na segunda-feira de carnaval um gravíssimo acidente de trânsito. Alguém que dirigia o meu carro, que tinha sido contratado por nós para nos proporcionar segurança no carnaval, esta pessoa teve um colapso de algum nível que ainda está sendo investigado, um dano qualquer neurológico. Eu não poderia saber que essa pessoa tinha esse tipo de problema e acabou desmaiando, perdendo os sentidos em cima do volante, com as mãos crispadas no volante e com o pé no acelerador numa caminhonete Equinox, num SUV Equinox, último modelo da GM lançado nos Estados Unidos da América e considerado um dos carros mais seguros do mercado norte-americano. Aliás, eu não tenho dúvida, inclusive aconteceu, estou do lado do João Pedro Wolff, engenheiro mecânico, técnico da mais alta qualificação, também assistente técnico, assessor técnico no programa Conversa de Carro da Rádio Guaíba FM. Nós e o Wolff sempre temos obsessão por segurança. Algo falhou, né, Wolff? A verdade é essa, né? Talvez o erro de avaliação meu de ter colocado no volante alguém que eu não tinha avaliado corretamente, talvez a condição psíquica dessa pessoa, se ela tinha um problema, e tinha. E nós acabamos descendo a rua Pedro Ivo em alta velocidade, eu desliguei o motor. No último momento o Equinox perdeu um pouco o embalo porque ele subiu um aclive, subiu por uma ladeira, um aclive que tem na Pedro Ivo, e ele bateu, já não mais acelerando, que está com o motor desligado, e eu consegui dar um esterço no volante no último momento e bati em offset no muro daquele colégio no final da Pedro Ivo. Tornou-se esse acidente quase uma obsessão para mim, porque eu sou um profissional. Na verdade, eu sofri uma operação de risco no meu ombro, porque é a segunda vez que eu fraturo o ombro no espaço de 2 anos. A primeira fratura foi grave já em 2016. Mas uma equipe da cirurgia do ombro do Hospital Santa Clara, eu me operei pelo SUS, jovens, competentes, chefiados por Dr. Notes, que é o chefe dessa equipe. São várias equipes lá. Você sabe que o Santa Clara faz um trabalho muito esforçado. Eles têm hoje uma das melhores cirurgias de ombro do Brasil. E graças ao meu amigo Pedro Wolff, né? Porque eu cheguei aqui para falar com ele, eu estava extremamente tenso, extremamente ansioso, extremamente medroso atrás de mais uma cirurgia, por tudo que eu tinha sofrido na primeira cirurgia, principalmente no pós-cirúrgico. E o Wolff disse: olha, tu já está com isso marcado, seria bom, com aquele pragmatismo que caracteriza o Wolff, mas é um pragmatismo necessário, né? Ele disse: olha, já que tu está com tudo marcado, Renato, eu não perderia essa oportunidade, eu acho que você não deixaria. É verdade. Eu estou aqui graças à equipe cirúrgica, o meu braço está ainda... Estou apresentando esse programa sem nenhum pudor de tipóia, sem problema nenhum. Vou ter que ficar 30 dias recuperando meu braço, depois fisioterapia com certeza, mas vou voltar ativa total. O mais importante é que a cirurgia foi bem sucedida, ao que parece, já fiz os primeiros exames pós-cirúrgicos. Estou dando as explicações para vocês por um respeito a vocês, por que eu estou com essa tipóia apresentando o programa. Mas, Wolff, o problema não é Renato Rossi. Eu fui apenas uma vítima de alguém que perdeu os sentidos, que precisava de consciência e virou um inconsciente. O grande problema é que nós realmente, né, Wolff, eu acho que nós falamos, eu com você, quer dizer, na medida que o Estado brasileiro habilita uma pessoa dessas, que tem um problema neurológico, que tem apagamentos, não é? Qualquer coisa é possível, né? Pode ser que uma pessoa com uma deficiência mais grave ainda dirija, e fora os inábeis, fora aqueles que são agressivos por natureza. Enfim, o que falta para nós, eu acho que todos nós brasileiros não fomos criados numa cultura de segurança veicular. Um sueco é criado numa cultura de segurança veicular, um europeu em geral é, um alemão é, porque as leis são terrivelmente duras em cima de infratores. Os automóveis têm que passar por inspeção veicular obrigatória. Nós estamos aqui nessa grande área de pós-vendas de uma grande revenda Toyota do Brasil, que é a Sabral Toyota. Toyota é uma marca mundial que não brinca com segurança. Esse é um assunto sério, Wolff. Mais de 60 pessoas, 1000 pessoas têm morrido. Você não imagina as desgraças que eu assisti nos meus 4 dias de hospitalização. Jovens paraplégicos, recém-entrados lá, outro jovem com a pelvis quebrada, braço partido em 4 partes, um cara de 25 anos
que estava se formando agora em educação física, o cara todo lá, boa pinta, foi esposa dele lá, um casal jovem, bonito, o cara já todo arrebentado num acidente estúpido de moto. Realmente o trânsito brasileiro faz estragos e faz mais estragos que falta para nós brasileiros, eu acho, uma consciência arraigada de segurança, né? Renato, e assim, alguns passos já foi dado nesse sentido e pouco se divulga, né? O exemplo esse dos exames toxicológicos para os motoristas profissionais. E aí... Já foi instituído? Sim, já está instituído, já está funcionando em boa parte dos estados do país, só que pouco se divulgou o efeito disso nas estatísticas, né? Não se fez, como tudo é precário no nosso país... Não existe, acidentologia não existe no nosso país, né? Não, e tu saber assim, qual o efeito que causou nos acidentes com caminhões o fato de que agora se exige a questão do exame toxicológico, e ele é periódico, eu não tenho certeza se é de 6 em 6 meses ou é de ano em ano, tem que ser renovado esse exame toxicológico. Aí o teu caso aí, né, eu passei por uma renovação de habilitação agora há 2 ou 3 meses atrás, e, Renato, é ridículo a renovação, porque simplesmente é um médico totalmente desmotivado, que pega e te mostra as letrinhas lá no fundo. E daqui a pouco, se tu pegar na internet, provavelmente tu vai ter as letrinhas na internet, é só tu decorar as letrinhas que ele está pedindo ali para tu saber as letrinhas, tu vai passar até se tu não enxerga, se duvidar. E aí eu dou o exemplo de uma medida simples, né, que seria o prontuário único. Tu já imaginou se os cidadãos que têm habilitação, cada vez que ele entrasse no hospital, ele tivesse um prontuário único onde, por exemplo, onde fosse constatado epilepsia? A pessoa com epilepsia, mesmo com medicamento, não deveria dirigir, porque tu não sabe em qual momento ele vai ter um novo ataque. Uma coisa que foi verificada, por exemplo, você fala uma coisa fantástica, porque esses dados que ficaram do meu acidente estão lá no Detran, né? Eu, como vítima, fui lá dar um longo depoimento. O motorista deu um depoimento, que eu até achei bastante incompleto, eu confesso, não foi o depoimento que eu esperava. Mas está lá, quer dizer, o cara pode, sabe, já tem um traço de um cara que em determinado momento perdeu a consciência enquanto dirigia. Isso tem que ficar no mínimo do prontuário de quem dirigiu. Mas esses dados vai ser esquecidos, porque depois vai lá, faz um novo exame e dão habilitação novamente. Exatamente, e essa pessoa, ela está pegando e botando em risco a população. Não somente a mim, né? Não é só a ele próprio, mas a todas as pessoas que estão dirigindo, que estão na volta, né? Então, assim, poderia ser mais criterioso, e essa questão de dados que a gente não consegue trabalhar no Brasil, a gente não consegue ter estatística precisa e definir políticas, né? Se enche a boca de falar nas políticas, mas as políticas têm que ser definidas a partir da realidade dos números, não da cabeça de um político. Exatamente, quer dizer, como tem na Suécia, eu me recordo das equipes de segurança da Volvo, não dessa Volvo da Geely, né? O chinês sempre se lixou para a segurança, não acredito que o chinês agora melhore em 10 anos a questão de segurança. Estão caindo quase todos os prédios da China, para você ver como o desenvolvimento da China foi feito extremamente improvisado. O número de desabamentos que estão acontecendo na China é um negócio que está chocando o mundo. Desabou essa semana um aeroporto, toda a fachada, desabaram vários edifícios. É um negócio de um país com falta de segurança que tenta fazer um desenvolvimento muito improvisado. Crescer economicamente, arrebentar o meio ambiente com carros totalmente antieconômicos e poluentes, e agora querem mudar tudo da noite para o dia. Quando eu falo em países desenvolvidos, uma Suécia, eu me recordo que nos anos 80 já tinha as equipes de segurança e acidentologia da Volvo, que percorriam a Europa toda, iam nos lugares, pegavam aviões para perder o mínimo tempo possível para saber o que tinha acontecido com o carro da Volvo e que tipo de estrago tinha sido feito. A Volvo, resultado, ficou com um dos maiores arquivos de acidentes do mundo, de estrutura de carros, de que acontecia, dos diversos... É impressionante isso. E puderam cada vez mais produzir carros mais seguros, né?
A própria NTSH nos Estados Unidos, que é a National... o órgão de Administração de Segurança de Rodovias Nacional. Exatamente. Os Estados Unidos tem um protocolo para os acidentes que tu faz um padrão lá do que ocorreu, como ocorreu, qual é a marca do carro, o ano do veículo, como é que foi, que tipo de batida foi. Esse tipo de dado gera um banco gigantesco que a partir daí tu começa a tomar medidas e inclusive descobrir que tem algo errado. Por exemplo, a situação da Ford Explorer lá nos anos 80 saiu das estatísticas desse órgão. Foi ele Quantos pneus arrebentavam e estouravam nas Explorer, né? Começou... Que era um problema estrutural da Explorer. Do pneu ali, da definição do pneu. Tudo junto, o pneu, tanto a Bridgestone como a Ford tinham culpa do cartório, né? Sim, mas aí é que tá, o assunto saiu a partir do órgão, o órgão é que foi atrás porque naquele veículo acontecia várias vezes o problema de explodir os pneus. E aí que... Isso é fantástico, né? Sim. Aqui as coisas não funcionam, nossos órgãos não têm a mínima condição de determinar se um carro tem problema ou não tem problema. Por exemplo, né, nós tivemos também há bastante tempo as pontas de eixo da Fiat, do tipo, não era do tipo, era do carro que sucedeu o tipo, era o concorrente do Golf. Como é que era o nome do carro? Não brincou, Linea? Não era o Linea, era um hatch da Fiat, tinha problema nas pontas de eixo. E a Fiat é que determinou o recall do carro, e não o órgão de segurança, a gente não tem isso no Brasil, infelizmente. Você falou toda a palavra, infelizmente. Infelizmente o cara esse vai continuar dirigindo, infelizmente eu fui com a minha esposa arrastada, quase uma desgraça mortal, felizmente ninguém morreu, estou aqui. Vou levar um tempo a recuperar meu braço e vou recuperar sem dúvida nenhuma. Graças a Deus estamos todos vivos, do lado dos meus amigos. Uma manifestação enorme de solidariedade que eu recebi também. Segundo acidente em 2 anos, não é fácil tu passar por isso. O primeiro foi um tombo, uma queda ridícula, né? Eu acabei caindo dentro de uma piscina, bati na borda, quebrei meu ombro todo. E a segunda vez agora uma fratura periprotética, ou seja, nos elementos em torno da minha próstata. Ainda bem que a minha próstata de titânio continua ali, né? Eu pretendo mandar ela para Marte agora, sabia? Com aquele Elon Musk, aquele já disse que vai pilotá-la. Perto da Tesla, com aquele marketing extremamente babaca dele. Aliás, o cara manda para Marte aquela porcaria dele, e aqui nos Estados Unidos matou um cara por falha do sistema de direção autônoma do Tesla, né? Sim, exatamente. Aí é que se prova também que as tecnologias ainda não estão maduras para pegar e fazer. Evidentemente que não, né? E um dado que saiu essa semana interessante é que, apesar de ser um dos países mais avançados no mundo com relação, inclusive, à direção autônoma, a ansiedade dos seus habitantes ela se classifica em 20º lugar, que é o Japão. Ou seja, o japonês não quer deixar de dirigir o seu automóvel. Não quer saber de direção. Não, mesmo já tendo desenvolvida, então, tem várias indústrias do Japão